Intervenções espirituais. Persistindo a vida humana após a morte orgânica, cada espírito prossegue de acordo com os valores acumulados durante a existência encerrada. Todas as fixações mantidas durante a jornada física permanecem comandando o comportamento no além-túmulo, o que constitui a sua felicidade ou a sua desdita. Os laços de afetividade, positiva ou negativa, que unem todas as criaturas umas às outras, facultam as vinculações mentais e o convívio após o fenômeno da morte, entre os que saíram do corpo e aqueles que nele permanecem. Essa vinculação transforma-se em intercâmbio psíquico, no qual o desencarnado passa a interferir nas ações daqueles que lhe experimenta a emanação mental, dando lugar aos processos de obsessão quando são atrasados e de iluminação quando se trata de seres evoluídos. O emérito codificador do Espiritismo constatou essa influência poderosa ao receber a informação dos mentores que os desencarnados interferem na existência orgânica muito mais do que se pensa. A lei das afinidades, como é natural, responde por essa ocorrência, por propiciá-la. Aqueles que se identificam nos ideais, aspirações e comportamentos atraem-se e comungam dos mesmos campos energéticos, alimentando-se ou induzindo os cômpares à subservência, à dependência enfermiça, com as consequências de perturbações que somatizam e passam a vivenciar no corpo físico, que se desconecta do fluxo saudável da existência. De alguma forma, os seres humanos jamais estão a sós, encontrando-se em perfeita identificação com aqueles desencarnados que lhes são emocional e espiritualmente semelhantes. As vidas se entrelaçam de tal forma que quase ninguém logra existir sem receber essa influência. Considerando-se o estágio inferior em que permanece grande faixa dos seres reencarnados, o intercâmbio faz-se dentro da onda mental primária, sem grandes possibilidades de superação, exceto quando se muda de comportamento íntimo. Toda ascensão de objetivos produz vinculação com seres correspondentes, que passam praticamente a administrar a caminhada terrestre. O hábito de conservar-se pensamentos pessimistas, de sofrimento, assim como de futilidades, e viver-se comportamentos menos dignos, atrai espíritos do mesmo nível moral, que passam a conviver na psicosfera do encarnado, locupletando-se com as energias morbosas, ao mesmo tempo transmitindo aquelas que lhes são peculiares. Como consequência, o intercâmbio inconsciente entre os seres de ambas as regiões vibratórias faz-se natural, tão constante que o desencarnado imiscui-se no psiquismo daquele que se lhe torna vítima, qual ocorre com quaisquer tipos de parasita. O invasor nutre-se do cavalo que o hospeda a princípio, até tornar-se usurpador das suas energias, que passam a nutrir a sua vítima. Deste modo, as obsessões são muito numerosas na Terra, por ignorância do fenômeno que se constituem e pela facilidade do seu
enredamento com os seres reencarnados que as vitalizam. Como a dependência de muitos espíritos é muito grande em torno das energias animais dos seres humanos, quando estes começam a despertar para a realidade e dão início às tentativas de libertação, são muito mais agredidos e vitimados. Verdadeiras técnicas são utilizadas pelos enfermos espirituais que permanecem na psicosfera humana, inspirando ideias perturbadoras e perversas, doentias e insensatas, que lhes facilitam a continuação do intercâmbio mórbido. A recomendação de Jesus em torno do vigiai e orai estende-se a essas ocorrências como terapia preventiva a males de tal natureza. As mentes vazias de pensamentos elevados, cheias de queixas e animosidades, que se permitem vigiar os outros e afligi-los, tornam-se campo favorável à exploração dos obsessores, ou simplesmente ignorantes da sua realidade, submetendo os frívolos e ociosos ao seu talante. As raízes, portanto, de muitos males que aturdem e fazem sofrer a sociedade terrestre encontram-se fincadas nas ondas do mundo espiritual. Geram tremendos embates que podem ser evitados com o hábito saudável da oração, da prática de ações enobrecedoras, de esforços pessoais em favor da própria transformação moral para a melhor. Quando as saudáveis lições do Evangelho de Jesus tornarem-se diretrizes de segurança e as revelações do Espiritismo forem absorvidas, entender-se-á com mais facilidade que não existem dois mundos, como habitualmente se crê, o espiritual e o material, mas apenas um mundo em variados graus de manifestação. Ter-se-á mais cuidado com os pensamentos, as palavras e os atos, porquanto todas essas expressões de vida e atividade mesclam-se nas duas esferas, produzindo ressonâncias equivalentes ao teor vibratório de que se constituem. As criaturas humanas compreenderão que a jornada espiritual é uma continuação natural da física, podendo construir o melhor possível para si mesmas, desde então preparando o seu futuro imortal. Na atualidade, em razão da perda do sentido ético pela cultura e em razão do incêndio das paixões, da libido nas suas várias expressões, o comportamento se faz totalmente materialista, mesmo nos círculos ditos espiritualistas. Os interesses do prazer exaustivo sobrepõem-se àqueles que edificam a harmonia íntima, onde quer que se esteja. Todo o empenho deve ser feito para encontrar-se a visão correta do existir e dar equilíbrio aos instintos e boa conduta às emoções, porquanto se encadeia tudo no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, assim como o átomo de hoje será anjo depois. As obsessões são, portanto, muito mais numerosas do que se pode imaginar, e ninguém está livre de ser-lhes vítima, caso não esteja em vigilância e ação na esfera do bem. Quando as psicopatologias forem entendidas melhor, revelarão nas causas endógenas das doenças mentais e psicológicas a presença do ser imortal, desencarnado, influenciando com força aqueles que se encontram
mergulhados no vaso carnal. Por diversas razões, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado, conforme propôs Jesus. Porquanto no mundo somente terá aflições, em razão da transitoriedade da própria existência orgânica e das conjunturas de que se constitui. Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco.